Então vamos lá, pessoal. Então, como eu disse a vocês em sala, obrigado, produção. Como eu disse para vocês em sala de aula, certo? Testa esse aqui, por favor. Acho que ficou melhor, mais bonito, mais iluminado aqui. Então, pessoal, é isso. Como a gente viu em sala de aula, né, a ONU ela tem a sua base fundamentada através das atrocidades que aconteceram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? Porque, vamos lá, pontuando aqui. Primeiro, o grande número de mortos, né? Segundo, os avanços das armas, né? Principalmente as armas de destruição em massa. Terceiro ponto, a falta de direitos humanos e a forma como essas pessoas foram tratadas, devido ao exemplo do Holocausto, né? A questão do nazista contra os judeus, ciganos e outras minorias, principalmente os homossexuais também, que eram perseguidos. Ok? Então não existia ainda um acordo, algo que falasse sobre direitos humanos. Então tudo isso surge da própria ONU. Além disso, a falha que a Liga das Nações teve em tentar mediar uma paz que após a Primeira Guerra Mundial, eles perceberam que era necessário unir ainda mais uma quantidade de países, né? E aí você tem a Carta das Nações Unidas que deixa isso bastante claro, né? Povos unidos, e fala muito a questão dos direitos humanos, a necessidade desses direitos humanos. Tá ok? Até agora está entendido? Então, então vamos lá. Continuando aí, certo? Logo em seguida, após essa criação, né, você vai reunir 50 países que vão redigir essa carta. Então não foi uma carta pensada por um ou um pequeno grupo, né? Foram 50 países, mas somente após os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial e a China aceitarem, né, acatarem a carta e dizer, não, tudo bem, a gente aceita essa carta, é que eles resolvem, então, finalmente aceitar a criação da ONU, certo? No dia 14 de outubro lá de 1945, certo? Um ano importante aí para o fim da Segunda Guerra Mundial e início de um novo processo de briga ideológica no mundo, que vai ser o processo de Guerra Fria, que a gente vê isso aí em um outro momento, em um outro instante, tá ok? Outra coisa importante que vocês devem saber é como a ONU é organizada, né? Imagina uma grande casa, então vai exigir uma grande quantidade de pessoas que necessite organizar e ajudar nessa organização. Então, para isso, a ONU ela foi dividida em 5, né, setores, vamos dizer assim, 5 órgãos internos que vão reger a ONU, certo? Você tem o Conselho de Tutela, que foi extinguido, vendo a necessidade de que a própria Corte Internacional e o Conselho de Segurança conseguem fazer isso, certo? Ele foi substituído, ele foi fragmentado em várias funções. Aí você tem o Conselho Social e Econômico, você vai ter a Corte Internacional, o Conselho de Segurança, e você vai ter a Assembleia Geral, tá ok? E o Secretariado. Não, Duda Cavalcante, essa live é para os nonos anos. Caso você queira a live do 7º ano, já coloquei lá no EDEB o link do vídeo que eu salvei no YouTube, certo? Dá uma olhada lá que você vai ver. Então, é isso, pessoal. Então, após, né, todo esse holocausto, a qual a sociedade viveu no início do século XX, né, no meio já do século XX, aí, então, foi pensado nisso aí. Então, a ONU ela tem esses secretariados, tá ok? Que vão exatamente tentar organizar a ONU, que vai ser uma grande assembleia. Se vocês viram aí no livro, são cerca de 16 mil pessoas trabalhando só na parte do secretariado, certo? Para tentar organizar, principalmente o levantamento de dados, certo? Durante o ano a gente vai trabalhar bastante essa questão dos dados, e muitos desses dados são do próprio PNUD, né? Que é o painel das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por exemplo, certo? Então vamos pegar aqui os pontos principais para a prova. O Conselho de Segurança, ele é a cabeça que faz funcionar todas as engrenagens dentro da própria ONU, certo? O objetivo principal, né, tanto da ONU como do Conselho de Segurança, é zelar pela paz, certo? Então, a ideia principal do Conselho de Segurança é tentar zelar pela paz. Para isso, você vai ter, né, as forças de segurança de paz da ONU. Eles vão tentar criar diálogo entre os países conflitantes,
que, né, então, enfim, eles estão no próprio conflito. E a partir daí, né, eles vão tentar fomentar uma amizade entre esses países ou tentar diminuir ainda mais são os olhos. Então eles vão tentar diminuir ainda mais esse conflito, os atritos. Vai dar certo, professor? Nem sempre. Né? Um dos problemas que a ONU enfrenta, uma das principais críticas que a ONU enfrenta, é a falta de ouvido que os países, as nações têm com relação ao trabalho da ONU e a importância que ele tem. E as falhas de alguns conflitos que ele não conseguiu resolver inicialmente também leva a essa falta de descrença com relação ao seu trabalho, certo? Por exemplo, os candidatos, o próprio Trump e o atual presidente do Brasil, eles por várias vezes ameaçaram sair durante as suas campanhas da própria ONU. Mas é claro que eles têm em vista aí a ideia de que a ONU é fundamental para eles. Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm uma grande parcela, por exemplo, do Banco Mundial, que é uma fonte de dinheiro para eles, certo? Então você vai ter, vamos lá, dentro do Conselho de Segurança são 15 membros. 15 membros. 5 desses membros são os permanentes. 4 são os vencedores, né? Rússia, Inglaterra, Estados Unidos e França. E o último aqui, dando um legalzinho para a galera, é a própria China, tá ok? Que vai pensar e ajudar a colaborar isso aí. Se você pensar, basicamente eles representam grande parte do mundo, né? Por exemplo, a Rússia, junto com a China, preenche grande parte da Ásia, do domínio da Ásia. A Europa e a Inglaterra, da Europa. A Inglaterra também tem remanescentes lá na própria Oceania. E os Estados Unidos sobre a América. Tá, ok? Então, até isso tem de ajudar no próprio Conselho da ONU. Ok? Deixa eu ver outro tópico por aqui. Outro tópico. O próprio papel da ONU com relação ao desenvolvimento da sociedade. É importante. Programas como a Unesco, que procura desenvolver e zelar pela ciência, educação e cultura. Se vocês pararem para ler algumas entrevistas com relação ao Estado Islâmico, que destruiu várias estatuetas e resquícios da cultura mesopotâmica, por exemplo, que eles consideravam algo ruim e tudo mais, eles resolveram criticar isso, porque era algo zelado pelo bem da humanidade, né? Era um patrimônio da humanidade. Então, quem vai dizer se é patrimônio da humanidade ou não é exatamente a Unesco, que é uma questão de cultura. Por exemplo, alimentos também. Por exemplo, o sushi ele foi considerado patrimônio da humanidade. Tá ok? Luca é do 8º ano, ou desculpa, do 9º ano, certo? Outra coisa, a Unicef, que procura zelar pelas mães que são gestantes e pelas crianças recém-nascidas até a sua faixa ali dos seus 4 a 6 anos, certo? Porque é um período frágil para a criança. Tá ok? Então ele tende a criar programas que zelem por essas crianças. Criar programas que zelem por essas crianças. Beleza? Então você tem, por exemplo, a própria Assembleia Geral, que vai procurar fazer as reuniões e organizar as reuniões entre as nações, certo? E o Conselho de Segurança, a Secretaria-Geral, que vão procurar fazer as operações e organizar essas operações. Tá ok? Então, por exemplo, deixa eu pegar um outro ponto aqui. O Conselho de Segurança é encarregado da manutenção da paz e segurança mundial, certo? Como eu comparei, por exemplo, os Vingadores, certo? Que tendem a zelar pelo mundo, certo? Então, dos quais 10 são eleitos para mandatos a cada 2 anos, tá ok? E 5 permanentes, como eu já havia falado com vocês, certo? O Secretariado-Geral, tá? Ele vai tentar administrar as políticas e os programas da própria ONU, certo? Então, ele tem esse cuidado de ver todos os programas, saber a funcionalidade, o quanto está sendo gasto com cada um desses programas e tudo mais, ok? O Conselho Econômico e Social ele vai ver todos esses programas que visam a questão econômica, como o Banco Mundial e o FMI, e as questões sociais, como é o caso da Unesco, da Unicef, tudo mais, certo? E aí nós temos o Tribunal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, que vai julgar os crimes de guerra. Beleza? Então, vamos lá. Então, não vai possuir essas agências. As principais agências para a nossa prova é a Unesco, né, que é o Programa das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência, certo? E a Unicef, que é o Programa das Nações Unidas para o Bem-Estar das Crianças e da Infância, certo? Por que a galera tá botando esses olhões aí?
certo? Colinha de água. Rafael, beleza? Pessoal, então, bora Elvis. Então, galera, basicamente é isso da ONU, certo? Agora vamos ver as funções de cada um deles, certo? A Unesco ela vai trabalhar exatamente essa ideia de ciência, cultura e educação. Vou fazer uma carinha para vocês aqui também. Não vou fazer carinha para ninguém, não. Certo? Então a Unesco vai trabalhar com isso. A Unicef com a infância. O Fundo Monetário Internacional, né? O Fundo Monetário Internacional ele vai trabalhar, né, com a ideia de projetos, planos que vise equilibrar e evitar crises mundiais econômicas, certo? O Banco Mundial, como o próprio nome diz, ora, ele é aquele que vai financiar, que vai emprestar dinheiro. Presta atenção, emprestar dinheiro, não é dar dinheiro, certo? Muito disso veio ali do período da Guerra Fria. A questão, por exemplo, do Plano Marshall, você tinha a ideia de emprestar dinheiro aos países. Espera aí, deixa eu ver se é o Plano Marshall mesmo, que eu estou confundindo aqui. Certo? Isso, a ideia do Plano Marshall mesmo é a ideia de emprestar dinheiro para os países europeus que foram afetados na Segunda Guerra Mundial, certo? E tem a ideia do seguinte: se eu empresto dinheiro, eu vou ganhar dinheiro a juros, certo? Então a ideia principal é exatamente essa, tipo, eu vou emprestar dinheiro para as nações e vou ganhar dinheiro dessas nações depois com juros. Por exemplo, o Brasil durante muito tempo deveu dinheiro e passou a ser credor, ou seja, passou a dar dinheiro para o Banco Mundial. Meu Deus, isso é uma loucura, o Brasil está em crise. É uma loucura para o atual momento, né, os últimos momentos, mas daqui a um tempo ele vai terminar ajudando, porque a gente vai estar recebendo juros disso aí. Tá ok? Então, próximo tópico aqui, né, a gente vai resgatar agora um pouquinho da globalização. Certo? Tenha em mente do seguinte: a globalização é aquela ideia de aldeia global, ou seja, eu vou juntar vários povos dentro de um complexo. E esse complexo ele se dá através da comunicação, se dá através dos meios de transporte, por exemplo. Então, aqui nós temos um meio de comunicação. Você vai poder ver isso daqui em qualquer lugar que você esteja, certo? E aí, por exemplo, eu estou aperreado aqui, estou no ônibus. Você baixou o vídeo, você pagou o YouTube Premium aí e baixou o vídeo. Então, você pode ver lá esse vídeo. Por exemplo, eu estou com preguiça e estou vendo aqui o... Certo? Valeu, galera. Então eu tô com preguiça e tô vendo pelo próprio Instagram, por exemplo. Eu tô em casa aqui, tô no Wi-Fi, tô vendo o próprio Instagram. Então, isso são resquícios tecnológicos. E tudo isso é possível graças ao atual período, chamado período técnico-científico informacional, em que você tem uma convergência da técnica, o como fazer com as tecnologias, que é o próprio aparelhado que existe. Tá ok? Outro tópico importante é as fases dessa globalização. Tá ok? A globalização ela passou por etapas. A primeira etapa da globalização vai ser exatamente o período do mercantilismo, aquela troca comercial, quando os navios portugueses chegaram nas terras brasileiras. E aí ele vai fazer esse fluxo comercial. Você também vai ter a questão dos países, né, que não só o Brasil, os países da América, mas da própria África e Ásia, que tinham rotas comerciais com a Europa. Então perceba que os países estavam se conectando por rotas comerciais. Primeira fase da globalização, capitalismo comercial. Uma segunda fase, né, que começa ali já na industrialização e se estende até a Segunda Guerra Mundial, é o capitalismo industrial, onde fazer os produtos industrializados era o que gerava mais dinheiro. Então você criar bens de consumo e vendê-los, né? Por exemplo, eu tenho uma TV, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é uma TV. Então eu produzi uma grande quantidade de TVs ao ponto de que quanto mais TVs eu produzisse, mais dinheiro eu iria ganhar. Porém, isso ele vai perdendo forças, principalmente após a crise de 29, né? E com a Guerra Fria, com a ideia do Plano Marshall, com o surgimento do Banco Mundial, surge uma nova estratégia de se ganhar dinheiro, que é o financiamento. Abraços livres. Então é o seguinte, a ideia de financiar, ou seja, eu pego um objeto, por exemplo, agora vamos imaginar que isso aqui é um carro. Eu não tenho um carro aqui, então em mãos. Então imagine que eu tenho um carro aqui,
certo? Então eu posso simplesmente dividir o valor desse carro, financiar um carro, veja as propagandas no Brasil, financia o seu carro em até 48 vezes, por exemplo. Qual é a ideia de financiar esse carro? É simples. Eu vou ganhar um valor bem mais acessível para o consumidor e um maior valor para a empresa que está ganhando com aquilo. Se você pegar o valor lá nas entrelinhas, um carro de 46 mil, depois de você paga tudo isso, termina custando 70 e poucos mil, certo? Mas para quem não pode juntar 36 mil é a única solução, certo? Os próprios países que emprestam dinheiro a outros países e criam esse elo de dívida. Então, o atual período da globalização é o financeiro, né, o capitalismo financeiro, também, né, somado com isso, o capitalismo informacional, certo? Que é essa ideia de tipo ganhar dinheiro com informações. Veja o problema que o Facebook sofreu, né, com a questão de divulgação de dados para empresas, em que eles vendiam as informações para saber sobre o mercado consumidor, por exemplo. Tá ok? É um assunto pequeno, acho que eu abordei, né, todo ele para vocês. Caso vocês tenham dúvida, né, eu vou abrir aqui um espaço de 15 minutos para a gente tirar essas principais dúvidas, tá ok, galera? Então começa a lançar suas dúvidas agora, mandem aí os textinhos, certo? Além dos olhões, e eu vou começar a responder para vocês agora, beleza? Vou jogar um videogamezinho aqui. Oi, Breno. Bora lá. Lancem aí suas perguntas. Pare de mandar corações e mandem perguntas. Bora lá. Perguntinhas. Vamos inventar perguntas. Já que você não pergunta, eu pergunto, eu mesmo respondo, eu mesmo tiro 10. Aqui, certo? Vamos lá. Quais seriam os principais objetivos da ONU? Vamos imaginar aí quais são os principais objetivos da ONU. Zelar pela paz, zelar pelo desenvolvimento social e econômico, né, do mundo, certo? Tenham em mente que passamos por crises econômicas, por exemplo, a crise de 29, passamos por duas grandes guerras, as guerras mundiais. Então foi necessário criar essa ideia de tipo, precisamos zelar pela sociedade de forma geral, pela cultura dos povos, certo? E respeitar essa cultura dos povos. Então os direitos humanos, eles zelam não só pela vida, mas também pela cultura dos povos, ok? Mais dúvidas aí? Lindo, isso não é uma dúvida, isso é um elogio, quer dizer, isso é óbvio. Ninguém vai entrar, Mariana Gomes. Quanto à questão da ONU, o que exatamente vai cair sobre o banco, acho que você quis dizer Banco Mundial, né? E sobre as demais funções dela que vão cair na prova. Sobre o Banco Mundial, tenha em mente que a ideia do Banco Mundial é ser um banco que venha atender aos países membros da ONU, certo? Por exemplo, um país como Moçambique. Vamos pegar o exemplo de Moçambique agora, que passou por um furacão e aquela catástrofe. A ideia do Banco Mundial é que o país ele receba dinheiro de ajuda humanitária, mas que muitas vezes os países não vão dar dinheiro suficiente para ele recuperar sua economia, reconstruir escolas, hospitais, postos, estradas, por aí, certo? Então o Banco Mundial, junto com o FMI ele vai chegar com planos de desenvolvimento, tipo, ó, nós temos essa cartilha aqui, então ele chega com a cartilhazinha aqui, ó, você recebeu uma cartilha aqui, e essa cartilha aqui vai dizer, tem um brasão da ONU e tudo, diz assim, ó, essa cartilha aqui está dizendo a você que você deve investir em tais e tais áreas, certo? Isso vai custar tanto a você. Ele vai chegar com essa cartilha e levar ao Banco Mundial. E no Banco Mundial, o Banco Mundial vai dizer, beleza, toma aqui, pega aqui dinheiro para você. Ele vai tirar dinheiro e ele dá. Ele diz, você vai ter um prazo aí, por exemplo, de 20, 50 anos para pagar isso com juros. Tá ok? Função dos... Deu para entender aí, Kaique? Certo? E os demais, caso não tenham entendido. Então a ideia do Banco Mundial é funcionar como um banco. Ele vai emprestar dinheiro. Ele vai receber dinheiro, né? Ele empresta dinheiro e fica cobrando dinheiro dos países que estão devendo a ele, certo? E aí, pessoal,
Qual é a função do secretariado? Antes de responder sobre o secretariado, chimarrão, é Sofia, né? Acho que é Sofia. Então, o Banco Mundial é basicamente um banco para ajudar em necessidades sociais. É um banco para ajudar as necessidades dos países, né? Se vai ser para obras sociais ou não, isso vai depender muito do que o país vai fazer, certo? Por exemplo, se um país ele pegar esse dinheiro lá do Banco Mundial e ele vai investir em um programa para atrair indústrias, ele vai gerar emprego. Mas aí, se essas indústrias terminam pegando pessoas de fora, termina gerando desemprego local. Então, ele termina não desenvolvendo bem o lado social daquele país, certo? Acho que ficou bem claro sobre isso. Então, o Banco Mundial ele é um banco para ajudar as necessidades dos países. Se a necessidade é econômica, social, fica a critério de cada país com relação a isso, certo? E com relação ao secretariado, né? O secretariado da ONU, só botar aqui no... O secretariado da ONU, ela serve para administrar as políticas e os programas que existem. Falo Jaiane. O secretariado ele vai servir para saber as funções, os programas que existem dentro da ONU. Ele vai administrar todos esses programas da Unesco, da Unicef, da OMS, do painel internacional de controles climáticos, né? E tudo mais. Então a ideia dele é exatamente essa, é simplesmente controlar o que a ONU está fazendo, principalmente os seus programas, né? Para onde está indo dinheiro, se precisa contratar mais pessoas. Gente, é Banco Mundial. Banco Nacional, a gente tem o Caixa Econômica, temos o Banco do Brasil, por aí vai. Certo? Ficou claro aí sobre o secretariado. A única função do secretariado, certo, é controlar o que está acontecendo dentro da ONU. É como o pai e a mãe de vocês que está controlando para onde está indo o dinheiro que chega na sua casa. Tá ok? Então, o Banco Mundial é um banco que vai servir para ceder dinheiro e cobrar dinheiro dos países que precisam, certo? FMI. A ideia do FMI é exatamente criar planos e estratégias para desenvolver a economia. Primeiro papel. Segundo papel do FMI, evitar crises econômicas. Terceiro, caso ocorra uma crise econômica, eles vão juntar as pessoas para tentar ver o que foi que levou a essa crise. Tá ok? Então, basicamente, o FMI ele vai cuidar da economia do mundo, do fluxo da economia do mundo. Ok? Ficou claro com relação a isso aí, galera? Qualquer coisa, lance mais dúvidas aí. Nós temos mais 10 minutos, certo? Ou menos, certo? Quanto mais curto for, melhor fica aí pro vídeo do YouTube, certo? Mais perguntas? Lancem suas perguntas. Seres desesperados que vão fazer prova terça-feira. Acho que não tem mais dúvidas. Não. Deixa eu ver aqui. Qual é o papel da Unicef e da Unesco? Vamos lá. A Unicef vai zelar pelas crianças, pelas mães das crianças, principalmente em países e locais onde falta infraestrutura de saúde. Certo? Parando aqui para uma pergunta importante. O FMI ajuda os países nos planos para esses países pedirem dinheiro ao Banco Mundial? Sim e não. Caso o país ele tenha dinheiro suficiente ou modos de como gerir esses planos, ele não vai precisar recorrer ao FMI. Caso ele precise, aí ele vai lá no Banco Mundial, né? E aí ele chega lá com um plano e diz, tá aqui, Banco Mundial, eu preciso desse dinheiro aqui, certo? Para tal coisa. A segurança da ONU é neutra, sim. A ONU ela sempre vai ter uma posição neutra em todos os conflitos, em todas as suas atitudes, certo? Então o FMI cuida para que não exista uma crise econômica e também cria projetos para fazer com que a mesma cresça. Exato. Perfeito, Kaique. É exatamente essa ideia aí, certo? Ele vai cuidar para evitar crises econômicas e tentar desenvolver a economia dos países. Tá ok? Desenvolver a economia dos países. O Conselho de Segurança da ONU é neutro? Sim, ele é neutro. Certo? A posição dela é neutra. Ela sempre vai tomar ele não toma partido de nenhum lado. Ele quer simplesmente que pessoas não morram.
e que o conflito não perdure, certo? Mais alguma dúvida? Vamos lá, estou esperando. Só lembrando vocês, assim que eu vou salvar esse vídeo, vou jogar no YouTube e coloco no EDEB para vocês estarem revendo. O pessoal que chegou agora e que perdeu o início, certo? Não se preocupe, vocês vão estar vendo todo ele até essa parte das dúvidas aqui. Tá ok, galera? Então não há prejuízo nenhum, certo? Demora em torno de uma hora e meia para fazer seu upload, certo? Corrijo aqui rapidinho. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente. A ONU ela foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial. Alguns teóricos consideram, né, como o ponto final da Segunda Guerra Mundial. Outros consideram a rendição da Alemanha, da Itália e tudo mais, e outros consideram a questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, certo? Mas a ONU ela marca o fim desse conflito e a ideia de que tipo não precisamos mais de conflitos. É claro que isso é uma mentira, o mundo tem guerras até hoje, os conflitos eles estão bastante violentos e muitos desses conflitos são conflitos ideológicos, coisas que nós não aprendemos com a Segunda Guerra Mundial. Mas se ele, né, o Conselho de Segurança é neutro, então por que quando algum país toma atitudes de guerra nada acontece, como por exemplo Palestina e Israel, em alguns casos com os Estados Unidos? Porque a ideia dele não é peitar o país, tipo, empurrar ele e dizer, sai daqui meu irmão, se tu vier aqui, porrada come. A ideia não é essa. A ideia é simplesmente, peraí, o que é que você quer fazer lá? O que é que levou você a invadir esse país? Por que você está fazendo isso? É claro que alguns países, né? Alguns países eles simplesmente têm poder o suficiente de passar a própria ONU. Por exemplo, a Israel é considerado a segunda ou terceira grande potência militar do mundo. O próprio Estados Unidos também. E muitas vezes os países têm medo de se colocar frente a esses países com medo das sanções, ou seja, do retorno que eles deem serem negativos. Como, por exemplo, Israel, que tem uma grande rede de comércios e bancos com o mundo, simplesmente cortar esses financiamentos e essa rede mundial, por exemplo. O cara fechar um banco, que é um banco importante dentro de um país, por exemplo. Ou, como, por exemplo, os Estados Unidos. Se você pegar o Visa e o Mastercard, que são bandeiras de bancos, né? Você vai passar o cartão lá e tem o selinho lá, é Visa ou é Mastercard, né? Então, se você cortar uma linha de crédito dessa, como aconteceu, por exemplo, os Estados Unidos mandou cortar essas linhas de crédito lá na Rússia, isso afeta a economia de um país. Então, muitos países têm medo de sofrer essa sanção ou serem confundidos com traidores. Tipo, peraí, você está ajudando esse cara aí, meu irmão? Então, não se preocupe não, quando terminar esse conflito aqui, eu vou dar em você. E aí, o pessoal tem medo disso aí. Por exemplo, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, quando resolveu se aliar aos Estados Unidos, muitos dizem que foi isso, é o medo da invasão. Existe um exército da ONU? Sim e não. Existem as chamadas tropas de paz da ONU, ou os capacetes azuis, certo? Em que ele é formado por exércitos de países. Então, por exemplo, tropas do Brasil, né? Então ele pega e seleciona soldados. Ele pega lá um soldado, tipo, você vai ser selecionado junto com sua equipe para lá, certo? Aí ele manda a sua tropa lá para aquela região, certo? E aí ele vai mandar essa tropa, esse contingente com capacetes azuis para ser marcado como uma tropa de paz. Ele não vai lá para guerrear, mas é claro que se algo venha a atentar a sua vida ou a vida dos seus refugiados, ele tem um direito de defesa, certo? Então a ONU se formou com qual finalidade? Zelar pela paz e pela vida humana, certo? Zelar pela paz e pela vida humana. Certo. Mais alguma dúvida aí, galera? Vamos lá. Começou a surgir umas dúvidas bacanas aqui, certo? A ideia é essa mesma, que vocês perguntam cada vez mais, certo? Ok, pessoal? Então, assim, a ideia dessa live é tentar, né, dar uma remediada aí nos assuntos. Não deixem de ler os conteúdos do livro. Também não deixem de pesquisar na internet, gente. Vocês têm uma ferramenta fantástica aí, vocês estarem pesquisando. Não só esse vídeo, como outros vídeos. Nova pergunta surgindo aqui. Esses exércitos nunca entram em conflito
ou sequer já entraram em alguns, se eles não possuem armamentos, eles possuem armamento sim, Kaique, certo? Eles têm o seu armamento, agora ele não pode simplesmente apontar, tipo, vê um grupo de soldados, ele não pode simplesmente chegar lá e tipo, vamos atirar nele porque eles oferecem perigo, não, ele simplesmente, existe uma convenção que diz que eles não podem ser feridos. E caso eles sejam feridos, eles vão sofrer regalias de outros países, que muitas vezes podem tomar partido naquele conflito e querer atacá-los, certo? Simplesmente querer destruí-los, certo? Vou dar um exemplo bem simples. Mais ou menos lá em 1996, se eu não me engano, deixa eu ver aqui Guerra do Kosovo. A Guerra do Kosovo, se vocês lembram aí da Copa, lá do jogador da Suécia, né? Fez a águia de duas cabeças da Albânia, que é um símbolo da Albânia, né? Ele simplesmente fazia parte do Kosovo, se refugiou lá no seu país, na Suíça, não lembro, certo? Porque o seu território, o território do Kosovo, vive dentro da Sérvia e a Sérvia estava atacando o Kosovo. Então os Estados Unidos, junto com a ONU, invadiram lá, criaram uma zona de segurança, sendo que a Sérvia não respeitou isso aí. Foi feito um acordo, a Sérvia não respeitou e atacou essa área de segurança. Isso fez com que os Estados Unidos bombardeassem a Sérvia. Entendeu a situação? Ou seja, eles atacaram as forças de paz da ONU, que tinham lá na região. Essas tropas, tinham grandes tropas dos Estados Unidos também, e os Estados Unidos resolvem retaliar com bombardeio o país que atacou, certo? Vamos lá, Maria Cecília pergunta, quando esses exércitos entram em guerra, eles entram do lado de algum país ou eles são neutros? Eles são neutros, porque se a função da ONU é zelar pela vida, então a ideia dele é zelar pela vida, dos refugiados, dos civis, que nada tem a ver com aquele conflito, certo? Então é garantir a vida daqueles cidadãos. E aí, por fora, o Conselho de Segurança, né, ele vai tentar reunir os líderes dessas regiões para tentar remediar esse conflito e fazer acordos desses conflitos, certo? Exato, perfeito, Ana Marta, porque a ideia da ONU é ser neutra, certo? Caso o pessoal que esteja vendo no YouTube, não vai aparecer a listagem e as perguntas, tá ok? Então vai ficar meio estranho, parece que eu estou falando sozinho, certo? Mas é porque eu estou lendo aqui o texto, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que vocês estão bem com relação a isso, certo? Pesquisem perguntas, botem assim, questões, geografia, ONU, e dê uma olhada nessas perguntas. Botem questões, geografia, globalização, e olhem essas perguntas, tá ok? É importante, vocês têm uma ferramenta aí gigantesca com relação a isso, tá ok? Então, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, a participação de vocês, certo? Vou salvar o vídeo, colocar lá no EDEB. E é isso. Abraços, beijos, fiquem com Deus e fui. Última pergunta aqui antes de ir, vai rebobinar tudo aí. Então eles protegem os inocentes, civis, né, no caso, e deixam que os países resolvam, façam acordos entre si. Perfeito, Kaique. Exatamente isso, certo? Ou eles vão pedir que esses países parem com o conflito, ou eles criam um acordo e tentem negociar essa paz entre eles. Beleza? Então é isso, galera. Devido à hora, realmente eu tenho que fechar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar as perguntas aqui no Instagram. Claro que vamos respeitar os devidos horários, certo? E principalmente, muitas vezes eu não estou online para estar respondendo isso. Tá ok? Ou no EDEB. Mande suas perguntinhas lá. Beleza? Então é isso, galera. Abraços, beijos e fiquem com Deus aí. Fui! Opa!